Esse branco pobre de São Paulo e do Sul, ele é o pobre remediado, o cara que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, não à toa, exatamente o segmento que mais votou em Bolsonaro. Agora, não foi só os brancos pobres que votaram em Bolsonaro, muito negro evangélico votou. A grande distinção aí é que o branco não precisa provar que ele é gente humana. Ao mesmo tempo, você tem que explicar. Essas pessoas não sabem. Ninguém jamais explicou para ela por que ela é pobre. Então, você precisa explicar. Senão, vai vir a explicação evangélica, que foi o diabo que se apossou de você, porque é o comunismo, porque tem Cuba, China. Como essas pessoas não sabem quem as está explorando e humilhando, elas têm uma raiva sem canalização. Como essa raiva ela fica aí pairando no ar, a extrema-direita chega e canaliza. Olá, eu sou Marco Rodrigo Almeida, jornalista da Folha, e estou com vocês nesse episódio do Ilustríssima Conversa. O nosso convidado é o sociólogo Gessé Souza, que acaba de lançar o livro O Pobre de Direita, pela editora Civilização Brasileira. Gessé tenta explicar o que mudou nas pessoas de baixa renda que votaram em Lula e Dilma em 4 eleições presidenciais seguidas. A partir de 2016, grande parcela desse grupo passou a se identificar com políticos de direita, sobretudo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E desde então, muitos eleitores mais pobres manifestam repúdio ao PT e aos partidos de esquerda em geral, e se opõem a programas sociais como o Bolsa Família. O livro chega agora em um momento bem oportuno em meio às eleições municipais. Os resultados do primeiro turno mostram que os partidos de direita tiveram larga vantagem sobre a esquerda em todo o país. No livro, Gessé divide essa classe empobrecida em 2 grupos: o pobre branco de São Paulo e do sul do Brasil e o negro evangélico. A partir de entrevistas, ele constatou que racismo, questões morais e a religião moldaram essa virada do país para a direita. Na conversa a seguir, Gessé explica as conclusões de seu livro e o que aprendeu ao ouvir as classes de baixa renda. Ele também comenta o segundo turno em São Paulo e argumenta que a esquerda afasta eleitores ao dar protagonismo a pautas identitárias. Gessé de Souza, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Ilustríssima Conversa, viu? Muito obrigado aqui pela sua presença. Muito legal estar aqui com vocês. E Gessé, o seu livro está chegando num ótimo time aqui à venda, né? No meio do processo eleitoral, né? Aqui em São Paulo teremos o segundo turno ainda e fala muito, pelos resultados a gente vê que já no primeiro turno a direita, centro-direita, ali os grupos mais conservadores, tiveram uma vantagem muito grande sobre a esquerda, né? O seu livro, justamente O Pobre de Direita, estudando um pouco esse fenômeno, a gente pode dizer, então, que o pobre de direita foi decisivo também nessa eleição? Foi, eu não tenho a menor dúvida disso. A questão aí é a gente perceber o quê? A gente tem que perceber o que foi que houve, o que foi que aconteceu, que os pobres, né, que antes o pessoal mais rico dizia, o nós contra eles e tal, como se não fosse efetivamente nós contra eles, né, com uma elite que expolia o povo, etc. e tal. Enfim, mas os pobres votavam em uníssono no PT. Por conta disso, o PT estava ganhando todas as eleições, algumas de lavada. Então, a questão aconteceu que a partir da Lava Jato, que vai criminalizar a política como um todo, mas o grande alvo era o PT, no fundo, né? Acabou por criminalizar a política, em geral. E isso abriu um espaço para um tipo de candidato disruptivo, etc. Porque ao mesmo tempo em que aconteceu isso, que é uma desvalorização da política e do voto, portanto, né? Porque se você derruba uma presidenta com um golpe de Estado, você está criminalizando o voto de quem votou nela e que foram os pobres, enfim. E não se esclarece nunca porque os pobres estavam ficando cada vez mais pobres. A gente tem aí o Lula 2 e o Dilma 1 com poder de compra mais elevado que as classes trabalhadoras já tiveram e tal. Quer dizer, esse pessoal ficou mais pobre, mas ele não sabe que foi a elite que montou isso para ele, associada aos interesses americanos de estancar aquela industrialização, Petrobras, Odebrecht, etc. Opa, vamos segurar o Brasil aqui e tal, e a elite gostando disso, que vai pagar menos, quer dizer,
tudo que o golpe conseguiu, né? Pagar menos aos trabalhadores, etc, etc. Mas isso jamais foi discutido na esfera pública. Essa é a grande questão. É esse empobrecimento de uma esfera pública argumentativa, onde você tem só uma opinião, que é a dos bancos, e, obviamente, não esclarece de modo algum porque essa pessoa ficou mais pobre e agora já não pode mais fazer uma coisa e outra. E os seres humanos precisam de uma explicação. É uma necessidade ontológica. Se você não tem nenhuma explicação, você vai pegar a explicação mais abstrusa, como diria Max Weber e tal, e vai aceitá-la, porque é a única que tem. E você precisa de ideias, né? Nós não somos abelha. E aí a extrema-direita entra arrasando, ou seja, ela pega essa pessoa, né, que tem raiva, óbvio, e uma raiva justa, porque ele foi injustiçado, ele foi retirado renda, oportunidades, etc, etc. Ele não sabe por quê. Toda a esfera pública dominante vai culpar a própria Dilma ou o PT, etc, etc, e coisas assim, né? E esse cara não tem a explicação real. Ele tem só raiva de que ele ficou mais pobre. Como é que a extrema-direita faz? A tática é a seguinte, olha, como esse cara não sabe que o inimigo dele são os ricos, basicamente que o inimigo dele é a Faria Lima, que retém todo o capital lá e não deixa nada para a população como um todo, né? Essa é a dominação econômica, social e política no nosso país. Aí ele fica o quê? Aí ele vai... Ou ele enfia essa faca envenenada no peito, né, que diz, olha, você é um fracasso, você está pobre porque você é burro, preguiçoso, etc. Que é o que a meritocracia, que é a ideologia dominante, diz a ele. E ninguém é mais meritocrata do que o pobre. Quanto mais pobre, mais meritocrata. Eu vi isso em várias das pesquisas sobre as classes que eu fiz. E aí, se o cara é meritocrata, o culpado é ele, entendeu? Isso mata você, mata literalmente. Depressão, alcoolismo, etc. Entende? O que é que a extrema-direita oferece para esse cara? Diz assim, camarada, tira essa faca envenenada do seu peito e enfia aqui em alguém que está ainda mais frágil do que você. E aí, basicamente, todas as máscaras do racismo no nosso país. O bandido, que no fundo é o negro, né? Essa arminha do Bolsonaro, qualquer pessoa sabe que ela está dirigida à cabeça de um jovem preto. O ódio ao nordestino, que não tem nada a ver com preconceito regional, porque preconceito regional não existe, está sempre no lugar de uma outra coisa. Ninguém vai odiar ninguém porque nasceu na latitude tal, entendeu? Não cabe na cabeça de ninguém. Então, aí você pega essa faca e aí você põe alguém que ainda é mais frágil. Aí pode ser o gay, a mulher, etc. São intercambiáveis, né? As vítimas e os bodes expiatórios. Entendi. O senhor destacou a questão econômica, do empobrecimento, né, dessas pessoas, e a gente vem nos últimos 10 anos também, desde o impeachment e tal, uma situação de estagnação e de crescimento muito baixo, né? Mas apesar disso, o senhor destaca que o principal motivador desse voto de revolta, digamos assim, dos pobres, não é nem econômico, é moral, né? Exato. Eu queria que você comentasse por que isso e quais são os aspectos que se escondem nele, que o senhor também fala que não é o aspecto moral mais óbvio também. Queria que o senhor comentasse um pouco o que... Claro, claro. Obviamente a questão econômica é fundamental nesse sentido, desde que bem compreendida. Ela não é o objetivo nem é o móvel, né? Mas ela, por exemplo, ela habilitava essas pessoas do que se chamou muito erroneamente nova classe média, que é uma bobagem, você dizer que a renda média é a classe média, isso é uma loucura. Renda média no país pobre, você é pobre. Mas esse pessoal estava começando a pôr o filho na escola particular, que é acesso a capital cultural. Se você não tem capital cultural, que é o que 99% das pessoas estão lutando, e representa o privilégio da classe média real, que é a classe média que reproduz o quê? O capital cultural legítimo. Desde a família, a criança ouvindo línguas estrangeiras, estimula pensamento abstrato, etc. Ninguém percebe isso, mas isso é uma herança imaterial mais importante que qualquer herança material que você possa deixar. Porque você está capacitando o seu filho para ter sucesso escolar quando ele chega na escola com 5 aninhos. Já ele está preparado. Os pobres não têm isso. Então, nesse mundo moderno, se você não tem acesso a capital cultural, você é objetivamente humilhado. Então, isso significa o quê? Se a classe média real entre nós, ou seja, a classe média comparativa, né, que tem um estilo de vida comparativo à classe média europeia e americana, em termos comparativos internacionais, ela nunca é mais do que 20%, mesmo numa cidade rica como São Paulo. Isso significa o quê? Que 80% da nossa população é objetivamente pobre.
E esse cara é pobre, no fundo, porque ele não teve acesso a esse mesmo capital cultural que a classe média real teve, que vai dar os grandes empregos, reconhecimento social, prestígio, etc. Entende? Nunca é a renda só, quer dizer, a renda dá prestígio, a renda dá autoestima, etc. Isso é tudo uma dimensão moral, no fundo. Quer dizer, o estímulo mais profundo é sempre moral. E numa sociedade como essa, se você não tem acesso a esse capital cultural legítimo, você é humilhado. Você é olhado de cima para baixo, as instituições vão te receber de um outro jeito e tal, e você vai se sentir menos. Tal, né? Ou seja, isso é o objetivo, independente de vontade individual. E aí, o grande aspecto da extrema-direita foi exatamente e da pregação evangélica, especialmente a neopentecostal, mas a neopentecostal, por ter crescido tanto, ela influencia muito as outras, que é o dado que você separar o pobre honesto do pobre delinquente. Né? E aí o delinquente pode ser o cara que vive do Bolsa Família, pode ser o preto, o bandido, etc. E tal, E o que as igrejas evangélicas fazem, daí o casamento com a extrema-direita, ela nega a causalidade social. Ela diz para o cara, olha, você está doente, não é porque o SUS é subfinanciado e o dinheiro todo vai para os bancos. Né? Não é isso. É porque o diabo tomou conta do seu corpo. Essa é a explicação neopentecostal. Percebe? Então você destrói a causalidade social. Você destrói qualquer forma de compreensão de como o mundo funciona. Isso é uma enorme manipulação, evidentemente, né? Quer dizer, esses caras sacrificam o intelecto em troca de quê? De uma afirmação moral a partir de uma moralidade regressiva quase sempre, né? O cara, então ele é heterossexual, basta isso, né? Então ele se sente superior ao homossexual, por exemplo, porque aí é tornado, é delinquente, criminalizado, etc, etc. Sempre essa oposição do pobre honesto e o pobre delinquente, ou seja, o tal homem de bem, etc, que cuida da família, não quer ideologia de gênero e tal, Entende? O povo está contaminado por esse veneno, é isso que a gente precisa compreender. E é extremamente eficaz, porque se você dá esse descanso desse cara que é humilhado 24 horas por dia, que é uma coisa que a classe média real não experiencia no nosso país. Quer dizer, não se é humilhado nunca. E aí o que essas igrejas dão, e a extrema-direita, obviamente, em associação com ela, é dizer o seguinte, olha, você não é um lixo assim e tal. Tem gente que é mais lixo do que você. E isso é muito, entende? É o mesmo princípio de dominação do sistema de castas hindu. Não, você põe lá embaixo os intocáveis, e aí não só as classes superiores, mas as classes intermediárias. Oh, puxa vida, quer dizer, eu obedeço aqui em cima, mas aqui eu posso mandar, eu posso humilhar, etc, etc e tal, né? E você assume os valores do opressor. É preciso compreender isso. Quer dizer, primeiramente o dado da humilhação, ou seja, um dado moral, não é um dado econômico. Então, quando a igreja evangélica, a extrema-direita, de um modo extremamente regressivo, etc. Diz, olha, você, por ter esse tipo de moralidade, você é superior a outras pessoas, inclusive a classe média. Quem não lembra da coisa do ele não? Entende? As mulheres de classe média indo à rua e as empregadas delas votando contra ela, se sentindo pela primeira vez superiores a ela moralmente, né? Nós não somos essas indecentes, nós somos mulheres decentes, etc, etc. Ou seja, esse tipo de sequestro, né, que aproveita a vulnerabilidade do pobre para manipulá-lo ainda mais e retirar tudo que ele tem, é exatamente o cerne de toda a pregação evangélica e da extrema-direita, porque os dois estão extremamente imbricados. O senhor separa no livro, identifica que os grupos de eleitores pobres se dividem em dois, né? Uhum. Seriam os brancos do Sul e de São Paulo, né? Uhum. E o negro evangélico, né? Isso. Como o senhor comenta. No que eles são parecidos e quais são as principais diferenças deles? Eles são parecidos em que os dois são humilhados. Esse branco pobre de São Paulo e do Sul, ele é o pobre remediado, o cara que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, não à toa, exatamente o segmento que mais votou em Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro é a expressão disso. Bolsonaro é um lixo branco, como diz nos Estados Unidos. Ou seja, é um cara que é branco, descendente de europeu, mas não tem o capital cultural nem o dinheiro que o branco da classe média tem. Então esse cara, ele é objetivamente humilhado. E Bolsonaro, no próprio comportamento, enquanto pessoa, ele espelha
expressa, portanto, a raiva típica dessas pessoas, entendeu? Ele come com farofa, diz palavrão, piada machista e tal. Parece que o cara diz, puxa vida, ele é igualzinho a gente e tal. Eu ouvi isso várias vezes nas entrevistas, entende? Então, o branco pobre de São Paulo e do Sul, que é a maioria nesses lugares, a maioria da população como um todo, né, se identifica de modo imediato com Bolsonaro, do mesmo modo que um nordestino pobre se identifica de modo imediato com Lula. Não é passado aí pelo discurso, programa político, até porque Bolsonaro não tem nenhuma coisa nem outra, né? Entendeu? Mas é pela performance. Quer dizer, a performance já implica a criação, né, de um vínculo de identificação, percebe? Que é fortíssimo, porque é libidinoso. Ou seja, ele é a substância de um modo exagerado do que nós todos sentimos aqui. E essas pessoas se sentem no poder. Nós estamos lá, representados por eles, um pouco isso. Agora, o negro evangélico, quer dizer, não foi só os brancos pobres que votaram em Bolsonaro, muito negro evangélico votou. E aí o negro, quer dizer, o negro pobre, de um modo distinto do branco, também pobre, a grande distinção aí é que o branco não precisa provar que ele é gente humana. O negro está acossado pela possibilidade de desumanização 24 horas. Por uma dominação que a polícia que faz, mas a polícia só faz porque a classe média e a elite apoiam. E aí, então, você tem o quê? Você tem um desrespeito à dignidade dessas pessoas, né? Elas não têm direito, são montadas para serem abandonadas, humilhadas, perseguidas e tal. Aí o que você oferece para o negro evangélico é ainda mais forte do que você oferece para o branco pobre, entende? Porque esse cara sabe que ele não é gente, percebe? Ele não é percebido como gente. Então, se você diz, olha, não, mas aí você é o processo de embranquecimento entre nós, né? Que não é você mudar a cor da pele e tal. É você assumir os valores do opressor, que é rico e branco, como se fossem os seus. Aí você vai defender que a polícia mate bandido. Então, você tem aí o quê? O cara dizendo, não, tem que matar, ou seja, o meu vizinho, o meu irmão, etc, etc, etc. Então, eu acho que essas duas, o que me interessou foi descobrir como é que a barata vota no chinelo, entende? Né? Essa é a questão. E aí eu quis pegar esses dois segmentos aí, porque eu acho que são os mais representativos, né? E explicar de uma outra maneira, porque essa questão era muito mal percebida até hoje, entende? Quer dizer, você tem uma explicação de senso comum que diz, não, o cara é um minion, é gado, não sei o que, então você retira a inteligência do cara, isso é uma bobagem, porque nós todos somos inteligentes, e a outra explicação, que é mais acadêmica, assim, não, isso é porque o cara é conservador, como se ele tivesse nascido assim, entende? Não, é a coisa da filiação religiosa dele, como se a questão principal não fosse, dentre tantas escolhas possíveis que o cara vai escolher, exatamente aquela que é extremamente regressiva, punitiva, etc, etc. Aí eu quis adentrar uma explicação que eu acho que é melhor e mais aprofundada. O seu comentário ali, esse eleitor que seria o negro evangélico, ele já não tem tanto aquela questão de identificação pessoal com o Bolsonaro, né? A identificação de estilo de vida histórica. Verdade. Como é que é o vínculo dele? O vínculo é um pouco mais frágil? Por que vias que se dá esse vínculo do negro com o evangélico? Ótima questão, meu querido, ótima questão. Com o Bolsonaro, quer dizer. Ótima questão. Porque me dá a oportunidade de, enfim, avançar em alguns aspectos aqui. No fundo, não é uma identificação de tal modo libidinosa, digamos assim, essa coisa de você amar Bolsonaro, etc., como muitos brancos pobres do Sul. Obviamente que tem isso também lá, mas não é o principal. Em todas as entrevistas que eu fiz, tem uma coisa meio relutante, diz que na pandemia ele não foi bom, que ele é ruim, mas aí você escolheu o menos pior, tem uma outra dimensão. Eu acho que o que decide essa questão é o impacto da religiosidade evangélica. O pastor, quer dizer, e as pessoas sequer percebem o que é um Estado laico ou o que é a distinção entre religião e política. Eu tinha uma questão no meu questionário, você é a favor da mistura de política e de religião? Todo mundo era contra, entende? Mas aí a questão seguinte era, que tipo de política você acha que tem que ser implementada? Ele, valores religiosos, a família, ou seja, né? Quer dizer,
pensa-se sempre o quê? Como se fosse a política partidária, não, entende? Mas o conteúdo tem que ser esse evangelistão, que é a principal ameaça para o nosso futuro, eu acho. E aí você tem esse cara resgatando esse negro, fazendo com que ele se identifique com os valores do seu opressor, para que ele se sinta bom, honesto, etc, etc, etc. E para isso ele vai ter que matar o seu irmão, né, de sina, de destino, etc. Né? Mas aí é menos Bolsonaro e mais a pregação evangélica, né? E aí o pessoal diz como isso funciona. Ninguém chega lá dizendo, o pastor não chega, vote em Bolsonaro e tal. Não, ele diz assim, vamos rezar para a nação. Quer dizer, é uma linguagem sublimada, mais eficiente ainda, portanto, mas é uma pregação extremamente eficaz, né? O senhor falou que a motivação do livro foi entender o voto em Bolsonaro em 2018, né? Mas não, em toda a extrema-direita, porque Bolsonaro é o caso mais emblemático, clássico, emblemático. Agora você tem o Pablo Marçal. Eu queria chegar justamente ali, né? Foi o fenômeno da eleição aqui em São Paulo, né? Que diferenças o senhor vê, semelhanças, diferenças do Bolsonaro para o Marçal nesse aspecto e na relação com esse eleitorado? O Marçal acho que já não tem tanta questão evangélica, religiosa, né? Uhum. Como é que o senhor vê a relação dele com esse público? Não, o Marçal tem muito. Marçal é um pastor neopentecostal na política, né? Ele é exatamente isso, é o coach, coisa da ética da prosperidade, exatamente. Eu vi vários cultos neopentecostais e tal, e você tem a mesma coisa, se você confiar em você, etc, né? Obviamente o pastor tem outras coisas e tal, você tem que dar o dízimo, oferta e tal, mas Marçal também, ele ultrapassa o limite da esfera religiosa e ele joga com a ética neopentecostal na área política. Além do que, ele é, de um modo muito maligno, muito mais inteligente do que Bolsonaro. Bolsonaro é um cara limitado, ele é esperto, né? Ele é malandro, mas ele não consegue incorporar as coisas que o Marçal, que eu acho, eu jamais pensei que eu fosse dizer que alguém poderia ser mais perigoso do que Bolsonaro na vida, entende? Então eu acho que aí você tem o quê? Você tem um fenômeno modernizado ainda, Bolsonaro modernizado, Bolsonaro 2.0, turbo, porque tem toda essa linguagem do coach, etc, coisa assim, dentro de um segmento que foi subjetivado segundo as categorias do neoliberalismo, né? Seja de iniciativa, empreendedorismo, etc, e coisas do tipo e tal, né? E muito especialmente a meritocracia, né? Como se tudo dependesse da vontade individual. Aí você não tem família, não tem escola e tal, entendeu? Ou seja, todos os determinantes sociais do mérito individual são cuidadosamente afastados, né? A última pesquisa da Datafolha mostrava que o Ricardo Nunes, atual prefeito, seria o representante do campo direita, né, direita conservadora, tem uma larga vantagem sobre Guilherme Boulos, né, que é o candidato do PSOL, que é o candidato de esquerda, mas que saiu melhor na campanha. O Nunes ganha em todas as faixas de renda, e como o senhor aponta no livro, curiosamente, o Boulos se sai melhor, ele vai crescendo conforme a renda aumenta. Então, o Boulos se sai melhor entre os mais ricos. E entre a faixa mais pobre, ali até 2 salários mínimos, a vantagem do Ricardo Nunes é muito maior do que o Boulos, né? Eu lembrei que num dos últimos debates, o Marçal, até fazendo uma provocação à Tabata, disse que pobre não vota em pobre, preto não vota em preto e mulher não vota em mulher. O que o senhor diz? Ele tinha um pouco de razão nesse aspecto no atual cenário? Não, ele está completamente certo. É claro que é uma provocação absurda, cretina. Vindo dele é uma coisa normal, etc, né? Mas ele diz muita verdade nisso aí. No fundo, você tem o quê? Porque São Paulo tem pelo menos 1/3 das pessoas são resistência a esse projeto da elite paulista, que domina o PSDB, mas não só, que dominava, porque hoje em dia não existe mais, mas domina grande parte do próprio PT. Quem deu o toque popular foi Lula, porque o PT é uma coisa de você administrar o capitalismo, o que está em muito consonância com esse ideário, né, supostamente social-democrata que foi montado pela elite de São Paulo, né? E aí você tem o que aqui? Você tem uma parte da classe trabalhadora consciente, e eu não vejo em lugar nenhum isso. Você tem uma parte da classe média aqui também, que é
de resistência a essa dominação. Não é maioria, mas você tem aí um terço de gente que tem minimamente noção e acha absurdo esse tipo de desigualdade, etc, etc, né? Que é onde Boulos é mais bem votado, né? Quer dizer, eu diria que São Paulo tem aí um terço dos seus eleitores, né, comprometidos com uma proposta de esquerda, de combate à desigualdade. Para a esquerda voltar a dialogar com esse eleitor, esse pobre de direita, né? Quais são os principais empecilhos para a esquerda voltar a dialogar com esse eleitor pobre, né? Pobre de direita, tanto branco quanto negro? Como o senhor explica, no Brasil, numa eleição para cargo executivo, não se ganha eleição só com a classe média e com a elite, né? Que é um campo muito restrito, né, de eleitores, né? Exato. A esquerda perdeu bastante o vínculo com esses grupos pobres, mais pobres. Como ela retoma esse vínculo? Teria que vir por meio da religião também, seria um atalho? Como é que o senhor vê a perspectiva para a esquerda nas próximas eleições? Eu acho que tem opções aí. Pela religião vai ser muito difícil, porque elas são anti-esquerdistas, né, por um motivo muito simples, ou seja, elas negam a causalidade social, negam a explicação de como, né, se monta a dominação e a injustiça, né? Então elas são coniventes, né, com os interesses que estão ganhando. Mas o que eu acho que tem que haver, e não há, é um pouco, eu acho que o PT deveria aprender com Getúlio Vargas. Porque Vargas não apenas industrializou o país, Vargas não apenas modernizou o Estado, Vargas criou uma nova identidade nacional, né, quando ele diz, olha, a nossa herança ela é negra, nós somos legais e tal, porque a gente tem o samba, o futebol como praticado pelos negros, ou seja, as duas grandes paixões nacionais foram redefinidas, você tem o orgulho de sua herança, etc. Isso é extremamente importante, porque você afirma as pessoas, você tira essas pessoas do lixo, né, aonde elas estavam e tal. E uma forma de você retirá-las do lixo hoje é você encará-las como pessoas que são inteligentes e que você pode explicar para elas, vocês querem ser empreendedores, etc e tal. Sim, mas olha, quer dizer, o dinheiro não chega aqui, e o dinheiro não chega aqui porque a Faria Lima fica com ele inteiramente. Você tem que problematizar a real causa da injustiça e de que por que esse pessoal é pobre. Esse pessoal é pobre porque tem uma elite financeira que domina o país inteiro e assalta o país inteiro, né? Essa elite precisa do Estado, por quê? Porque ela não produz um parafuso mais, ela só rouba, né? Numa dívida pública, que é uma fraude, porque ela nunca foi auditada. Se você não audita, porque é fraude, entende? Porque se não fosse fraude, você auditaria e aumentaria exponencialmente a legitimidade dessa dívida. Se você não audita, é porque são dívidas privadas que foram transformadas em públicas e que hoje tomam mais da metade do orçamento público. Por conta disso, você não pode financiar o SUS, etc, etc. Ou seja, esse roubo, né, que é praticado pelos bancos e pelas pessoas que estão por trás dos bancos. Esses são os inimigos. Você precisa mostrar isso. E não só administrar o capitalismo de uma outra maneira, como os nossos partidos de esquerda fazem. O senhor chegou a fazer pesquisas com grupos, né, desses eleitores, né, para compor esse livro e muitos dos anteriores também, né? Do que o senhor ouviu que achou mais surpreendente ali nessas conversas e que mudou até sua visão? Uma coisa que eu achei curiosa lendo é que nos dois grupos, né, dos brancos e dos negros, a pandemia é uma das poucas críticas que eles fazem a Bolsonaro ali, né? Às vezes pode minimizar um pouco, mas falam da questão das vacinas e até da pandemia, e acham até que ele talvez tenha perdido a eleição para o Lula por conta disso, exatamente, né? O que o senhor viu ali que mais te chamou a atenção mesmo com esses grupos? O que mais me chamou a atenção foi muito mais os eleitores evangélicos, negros, porque foi difícil encontrar alguém que não expusesse esse tipo de coisa, a coisa moralista e tal, entende? O cara não tem emprego, não consegue estudar nunca, etc, etc, mas ele não põe essas questões como sendo da ordem política. Quer dizer, o que ele põe como a ordem política é a coisa dos valores familiares, não ter aborto, não ter discussão de gênero nas escolas e tal, entendeu? O que eu acho, isso é o caminho para uma coisa fascista, porque você abandonou os pobres, você humilhou os pobres. Pronto, você deu todo o terreno para esse tipo de religiosidade, né, que manipula a vulnerabilidade que vem dessa humilhação e desse abandono. O senhor comentou também numa entrevista ao Globo recente que acha que a esquerda erra
talvez por dar muito protagonismo às pautas, digamos assim, identitárias, né? Isso. O termo que a gente costuma se referir a isso, a essa gama de questões, né? De grupos excluídos, né? É possível, você acha que é possível, porque isso também se tornou uma bandeira, né, que é da esquerda, até uma demanda social muito grande, né? Não é possível conciliar isso com a questão da econômica, que o senhor fala de entendimento da desigualdade social? Ou você teria que abrir mão um pouco disso? Que caminho que o senhor vê? Não, eu acho assim, não é suficiente você ter essas pautas. Essas pautas são, inclusive, envenenadas. É a resposta do Partido Democrata americano, fingindo que continuou emancipador, quando eles fizeram um acordo com o capitalismo financeiro que empobreceu todo mundo. E que foi importado para cá. Por que eu digo que isso é um veneno? Porque menos de 1% das mulheres e menos de 1% dos negros que vão ter condições de ocupar os lugares, né, que antes eram ocupados por brancos, etc, etc. O que há objetivamente aí é uma aliança entre o 1% que explora todo mundo, como diz a Nancy Fraser, com o 1% de lideranças performáticas que se põem elas próprias como representantes dessas pessoas, né? Por exemplo, os negros, né? Isso piora a vida desses 99% de negros que não têm chance. Então é meritocrático isso. Então é veneno puro. Não mostra o abandono, a humilhação dessas pessoas. E não mostra a necessidade de políticas universalistas para a redenção dessas pessoas como um todo. Se é ascensão individual, não há combate à desigualdade. O processo de embranquecimento entre nós há 500 anos já fazia esse identitarismo, porque sempre foi possível que negros e mulatos pudessem ascender desde que assumissem os valores do opressor como se fosse o seu. O capitão do mato é a melhor figura disso. Sempre existiu aqui. E, obviamente, embranquecimento não combate desigualdade nenhuma e tal, né? Obviamente, você tem que proteger negros e mulheres, mas com cotas universalistas. O protagonismo tem que ser dado a leis universais que abranjam a todos. Claro, é muito importante que você faça para os negros também e tal, mas eu estou querendo dizer que tem que abranger todos os negros, não aqueles que eventualmente tiveram uma escola um pouquinho melhor, uma vida difícil quase sempre, mas enfim, teve alguém que estimulou e tal, para isso faz uma diferença enorme na vida individual. Então, quer dizer, uma esquerda que compra o pacote que foi montado pela elite para fingir que emancipa quando é um veneno neoliberal, então ele precisa mudar. E a esquerda não tem percepção disso, o senhor acha ainda? Não vem tendo percepção de uma coisa que é muito mais simples e básica do que isso. É que você tem que disputar as ideias hegemônicas. São as ideias que montam o nosso comportamento. Né? Então você tem que brigar pelas ideias. Quer dizer, a questão de você disputar a narrativa dominante é a questão número 1 de um embate político. Todo o resto é secundário. E o que a gente vê com a nossa esquerda é que isso sequer é o 10º, nem o 10º é primeiro e tal. Entende? Você dá o Ministério das Comunicações para o centrão, porque você acha que não vale muito, percebe? Então tem algo muito errado aí, né? Getúlio era muito mais inteligente nisso. A gente vê que o cenário partidário mesmo, político no Brasil mudou muito, né, nos últimos 10 anos, né? Aquela polarização PT-PSDB acabou, né? O PSDB, que na base dele perdeu o Estado, e vimos uma fragmentação. O Bolsonaro encampou essa ideia da direita, sem ter um partido, né, por trás dele, e vimos uma polarização, uma divisão em alguns partidos que vem despontando na direita ou centro, né? Quando a gente vê a divisão de prefeituras pelos partidos, a esquerda aparece lá para baixo um pouco, né? O PT, o PSB e tal, mais os partidos de centro e de direita conquistaram muito mais prefeituras nesse primeiro turno. Claro. Como o senhor vê o futuro mais ou menos imediato aqui nessa eleição, em 26, desse cenário político, o que está se configurando, para que o senhor acha que a gente caminha, para que caminhos aqui? Aí você tem um grande esquema de corrupção, óbvio, que é o orçamento secreto, que foi extremamente importante para isso, né? Eu não sei por que as pessoas não chamam isso de corrupção, entende? Como se fosse só um novo modo de você gastar verba pública e tal. Isso é, obviamente, a corrupção mais importante. São bilhões e bilhões aí. Mas aí você tem também a mesma coisa. Aí você volta àquelas questões que a gente estava discutindo antes. Ao mesmo tempo, você tem que problematizar. Você tem que explicar. Essas pessoas não sabem.
Ninguém nunca explicou para ela. Nem a escola, nem a esfera pública, os órgãos de imprensa. Ninguém jamais explicou para ela por que ela é pobre. Então, você precisa explicar. Senão, vai vir a explicação evangélica, que foi o diabo que se apossou de você, ou não sei o quê, ou porque é o comunismo, porque tem Cuba, China. Então, você tem que ter o trabalho de conscientizar o público. Esse é o trabalho principal, muito especialmente da esquerda, porque ela tem que jogar, ela tem que desconstruir os preconceitos, ou seja, ela tem que desconstruir as ideias hegemônicas que são do pessoal que está ganhando o jogo. Obviamente, não estaria ganhando. Para você explorar alguém, você precisa ter uma supremacia simbólica sobre essa pessoa e convencer essa pessoa que os seus valores são bons para ela. Se você não faz isso, você não vai tirar dinheiro de ninguém, etc. Não vai humilhar ninguém, etc, etc. Né? Então você tem aí o quê? Você tem uma necessidade de desconstruir. É um trabalho maior? É. Mas, quer dizer, é possível. E parece que houve, a gente, num fenômeno até mundial, parece uma reconfiguração ali, né, do que a gente imaginava tradicionalmente como as ideias de esquerda e de direita, né? Pensando que a gente podia imaginar que a direita teria uma visão mais conservadora de manutenção das instituições, manutenção das coisas como elas são, e vamos supor, procuraria incutir que a desigualdade faz parte do capitalismo, né? Aquela coisa que a gente cresce até aprendendo. Hoje parece que houve, né, a gente vê parece que uma inversão mesmo, né? A direita parece que tem um papel mais revolucionário de instigar essa revolta, né? De propondo que as coisas estão erradas e que o eleitor tem que se manifestar contra isso tudo que está aí. E por parte da esquerda, né, tem uma defesa, não, é importante, o sistema é importante, uma defesa bem maior do sistema, do que a gente chama de sistema geral, por parte da esquerda, né? Por que houve essa inversão até? Eu acho, quer dizer, eu concordo em parte só com você, porque eu acho que não houve, no fundo, o que está em jogo aí, quer dizer, a esquerda está defendendo os acordos civilizatórios, como você não quer a coisa do Musk, etc. O que é que você está querendo dizer? Que tem uma distinção entre verdade e mentira. Entende? A extrema-direita quer apagar. Esse é o projeto. Eu mostro no livro como é que isso começou nos Estados Unidos e porque o inimigo na extrema-direita americana e na nossa aqui não é o comunismo, não é a esquerda, é o mainstream. Ou seja, são os acordos civilizatórios, né? Entende? Quer dizer, bem e mal, é bonito e feio, etc, etc. Você quer apagar isso. Por que você quer apagar isso? Porque isso vai deixar as pessoas ainda mais raivosas, você vai criar conflitos, vai balcanizar a sociedade como um todo, e essa pequena elite pode roubar todo mundo, muito mais, entende? Você cria um mundo de confusão e tal, né? Então o roubo, entende? Você não vai ter resistência alguma organizada. Esse é o projeto da extrema-direita, né? Então ela não é contra sistema nenhum, ela é a principal, a força mais violenta desse sistema, que é desapropriador, percebe? Quer dizer, mas aí como é que você consegue isso da melhor forma? Como essas pessoas, de novo, volto sempre à questão, como essas pessoas não sabem quem as está explorando e humilhando, esse é o dado principal. Ou seja, então elas são o quê? Elas têm uma raiva sem canalização. Essa raiva não se transformou em indignação. Se essa raiva se transforma em indignação, ou seja, contra, né, a injustiça que essas pessoas sofreram, obviamente a solidariedade dessas pessoas vão ser com os outros que sofrem. Como essa raiva ela não é canalizada e tal, e ela fica aí pairando no ar, a extrema-direita chega e canaliza. Opa, é o cara do Bolsa Família, não é o assalto que há, né, de juros de 2 dígitos e tal, que o pessoal diz que é para proteger o trabalhador. Entende? Isso é que é assalto, né? Isso são centenas de bilhões de dólares cada ano. Isso é enorme expropriação da população como um todo, em benefício de uma meia dúzia, e é uma meia dúzia, né? E aí a esquerda tenta manter minimamente o que é já uma posição de centro. Quer dizer, a esquerda é levada para o centro. Entende? Porque ela nem pode mais ter grandes sonhos e tal. Assim, puxa vida, vamos manter o que a gente conseguiu nos últimos 3.000 anos de história ocidental. É isso que as pessoas estão querendo manter agora, entende? Uma dificuldade também, como o senhor aponta até pelas entrevistas com os eleitores de baixa renda, é que há também uma desconfiança e uma rejeição do Estado muito grande também, que foi, né, claro, nessa última década, né? Claro. As pessoas comentam, acho que o Estado atrapalha, o Estado
os programas sociais tiram o nosso dinheiro e mandam para outras pessoas, né? A gente sustenta o Estado, quer dizer, até... Então, já é um campo minado para a esquerda até chegar nesse eleitor, sendo que ele já tem uma total desconfiança em relação ao Estado, né? Claro. Isso mostra como a elite de São Paulo foi vitoriosa na sua luta contra Getúlio Vargas e contra todos os Getúlio Vargas que apareceram depois. Por quê? Eles montaram aquela usina de produzir ideias envenenadas, que foi a USP, com o Sérgio Buarque. Eu não estou aqui dizendo que não tem pessoas excepcionais, que eu tenho uma enorme admiração, que ensinam lá, isso é uma coisa. Agora, a instituição foi montada como o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo tinha sido montado no final do século XIX, com a mesma ideia, ou seja, transformar o Bandeirante em pioneiro ascético. Que foi o quê? Que foi você criminalizar a política, criminalizar o Estado. Por quê? Era onde Getúlio estava. E é a única instituição que tem peso e estrutura para peitar o mercado. De quebra, a real corrupção que é feita pelo mercado fica invisível. Então, você montou o Estado como criminalizado, por quê? Você diz, o antro da corrupção é o patrimonialismo, que é uma ideia louca de Sérgio Buarque, que é o cara mais importante. 90% das pessoas seguem Sérgio Buarque até hoje. Não, o Estado corrupto e tal, herança, o grande problema é a corrupção e tal. E aí quando você criminaliza o Estado, você criminaliza a política. E de quebra o voto popular, porque aí você vai dizer que esse povo, mas é só o povo que é pobre, mestiço e preto, né, que vai ser visto como corrupto, eleitor de corruptos, percebe? Aí o que é que a elite tem nas mãos? Porque o branco de classe média de São Paulo e tal, ele não se vê como parte desse povinho. Ao contrário, ele sai às ruas, moralizando o racismo deles, dizendo, vocês são corruptos e tal, No fundo, é uma mera substituição do racismo racial pelo racismo cultural, agora transformado, isso é bombardeado pela imprensa como um todo há 100 anos. Quer dizer, a partir disso você imbeciliza o povo. Quer dizer, por que para a elite de São Paulo, que aqui domina todas as outras, é importante isso? Porque isso garante que ela vai se apossar do Estado e dos meios que o Estado tem, com o Banco Central, que define juros e todas as políticas de preço, a imprensa, que é dessa mesma elite, etc, etc. Então você tem aí o quê? Os caras têm o Estado na mão. Quando, involuntariamente, o povo põe alguém contrário aos interesses dessa elite no Estado, tem um golpe de Estado. Não tem nada a ver com a corrupção. Nunca teve. Inclusive porque essa elite e essa classe média branca não tem nada contra a corrupção. Elas que são corruptas. Então você tem aí um jogo que permanece, e permanece por quê? Porque é uma elite improdutiva, da rapina, do saque de curto prazo, e que precisa do Estado, o poder judiciário, polícia, etc, etc. Né? Por exemplo, a nossa elite rural precisa da polícia com eles para tirar poceiros, etc, etc. Ou seja, é uma aliança com os órgãos de Estado em todos os níveis, porque você domina o Estado. Quando você domina o Estado, você domina a sociedade como um todo. Mas para isso você precisa criminalizar o voto desse pobre. Bom, Gessé, muito obrigado, né? O livro é bastante instigante mesmo, né? Levanta muitas questões e são muito pertinentes, eu acho, nesse momento eleitoral, né? E é um debate muito... que aponta, né, numa questão muito premente aí, hoje em dia, né? No sistema partidário aqui do brasileiro. Gostaria só de agradecer imensamente por esse espaço, por essa oportunidade. E para os nossos ouvintes, eu digo apenas que leiam o livro. Eu acho que vocês não vão se arrepender. Gessé, muito obrigado, viu? Bom, este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e a edição de áudio desse episódio foi do Rafael Conkle. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário ou uma avaliação no seu tocador de áudio favorito. Até a próxima!